E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui iniciando um podcast novo, né? O Vou Te Contar, né? Apoiado aqui pela Contadores. Estou aqui também com os meus parceiros Felipe Dal Santo, Ronaldo Dias, costumo chamar de Ronaldinho, depois a hora que a gente ficar de pé vocês vão entender por quê, né? E hoje estamos com um convidado, né? Muito especial, quero até agradecer a presença dele, que é o Lucas, da MV Contabilidade, daqui a pouco ele vai dar uma palavrinha. A ideia hoje é a gente falar aqui um pouquinho sobre o imposto de renda. E como nós estamos aqui, né, pessoal, no mês do leão, é leão para todo lado, é o Papa, né? Nós também abemos leão aqui, né? Aí, ó, abemos leão. Isso aqui é para não me esquecer que o assunto de hoje é imposto de renda. Não tem como esquecer, né? Se a gente desvirtuar, é só olhar pro bichinho aqui. Mas esse não morde, tá? E esse tá bem simpático, né? Você viu só? Tá até com o crachazinho. Ó, não, tá mansinho. Esse aqui já tá tributado na fonte, então tá bem quietinho. Tá. Então, gente, hoje nós, né, como eu estava dizendo, vamos falar um pouquinho do imposto de renda. E como rege a boa educação, né, Ronaldinho? Vamos começar com o nosso convidado aqui, né? Lucas, boa noite, cara. Seja bem-vindo. E de cara, eu queria te fazer uma pergunta aqui já. O que mudou 10 anos para cá do imposto de renda? Tanto na questão de ferramenta, conceito das pessoas, tecnologia. Como é que você tem visto essa evolução de 10 anos para cá? Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado pelo convite, pessoal. É uma satisfação estar aqui com vocês. O que mudou, muita coisa muda. Todo ano muda alguma coisa. E eu tô há um pouco mais de 10 anos trabalhando com imposto de renda. Fiz meu primeiro imposto de renda de cliente em 2007. Eu tinha 17 anos. E de 10 anos para cá mudou muita coisa, né? A gente tem a questão do Gov, né? A questão do Gov foi um facilitador no ponto de vista ali do contribuinte, né? Do pessoal que está fazendo a declaração. Pro contador facilitou, só que não, porque o senhor de idade, principalmente, tem muita dificuldade para fazer o tal do Gov, o pessoal não tem segurança de passar a senha do Gov. Então, muitos contadores têm saudades do código de acesso DECAC, né? Que a gente gerava ali na hora e tinha acesso a tudo. Então, isso foi um fato que mudou. E o imposto de renda, ele parece que quanto mais informações a gente tem e mais a mídia declara que está mais fácil de fazer o imposto de renda, é só puxar que está tudo lá automatizado, ao mesmo tempo ele está trazendo mais informações, né? E trazendo mais informações, a Exit está cada vez mais de olho no contribuinte em todos os tipos de rendimento dele. Então, 10 anos atrás, as ações, por exemplo, o mercado SA, cara, não era declarado quase nada. Era tudo feito muito por cima, até porque não tinha como você fazer, você pensando como contribuinte, fazendo a sua declaração, beleza, você até tinha o controle ali, talvez, né, das suas ações, dos seus ativos. Mas para o contador fazer ali 100, 200, 300, até 1.000 declarações, 3, 4 mil, que eu sei, escritórios de São Paulo fazem 3, 4 mil declarações, como é que o cara vai fazer, vamos supor, que 10% dele faça a declaração da renda variável? Como é que o cara vai controlar? E fugia muito, né? Não fugia muito a informação? Fugia muito. Era formação espalhada. Hoje você tem integração com o B3, com a Bolsa. Sim. Hoje você tem ferramentas que trazem as notas de corretagem para dentro do sistema e você só digita para dentro da declaração de imposto de renda, exatamente. E hoje também tem a questão do ganho de capital. Hoje, quando a gente fala do Gov, já tem os cartórios que estão cruzando com a Receita Federal. Então a gente já tem informação de compra e venda de imóveis já ali na própria declaração. Já vem da de imóvel, hein? Já vem da de imóvel. O cliente mesmo, às vezes, é surpreendido, né? Poxa, tá no meu nome isso aqui? Pai, passou pro meu nome? Mãe, passou pro meu nome? Então isso é bacana também, né? E você tocou até num assunto, Lucas, bem interessante, que eu vejo muito, Ronaldinho, o pessoal ficar aí inventando moda na questão de valor venal do seu imóvel, enfeitando o pavão, né, Felipe? Coloca lá o negócio aqui é 1 milhão, eu vou colocar que vale 2 milhões. Não é bem assim que funciona, existe toda uma técnica, não é só uma técnica, tem toda uma documentação, né, para você, de averbação, para que você
valorize esse imóvel. Como vocês falaram agora das declarações da Dimob, por exemplo, não é só você que está dizendo o seu valor, né? Já está te entregando do outro lado. Assim acontece com a Dimed, né? Dos médicos, enfim. E isso é um ponto importante, e acho que vendo nessa linha do que mudou, acho que uma das principais coisas que mudaram foi isso. Com a criação de inúmeras declarações de terceiros Digitais, né? digitais, Digitais. a coisa ficou mais fácil de você... de repente, às vezes o cliente chegava e disse, não vou nem falar isso pro Lucas, não. Vou nem o cliente queria esconder do contador determinada coisa, que hoje não dá, e como você muito bem colocou. Não, bota que foi 1 milhão aí. Só que na Dimob, que né, lá do cartório, já está colocando quanto é que foi, ou da imobiliária, já está colocando qual foi exatamente o valor que foi transacionado naquele imóvel. E aí começa a dar problema. Exatamente. Então, isso veio se colocando. Então, você tem declaração dos cartórios, declaração das imobiliárias, declaração das operadoras de cartão de crédito, declaração financeira dos próprios bancos e muitas outras informações que são informadas para a Receita Federal e que não dependem única e exclusivamente do próprio contribuinte lembrar, né? E cada vez mais interligados. Se você vê, até o Gustavo começou a falar ali na questão, hoje você faz uma declaração em 1 minuto, talvez isso, talvez menos até, né, Felipe? Porque puxa muito simplificado, e as pessoas, mas já fiz aqui, levei 30 segundos, você vai olhar para o cara, só colocou informe de rendimento, foi o que puxou, né? E muitos ele olhar, mas de onde que isso aí? Nem sabia que tinha, na verdade, já leva uma surpresa negativa, não acontece muito isso? Né, da pessoa olhar, mas tem 5 rendas aqui, mas só achava que tinha 3? E isso, cara, a gente vê no dia a dia como as pessoas estão despreparadas, né, Felipe? A questão, por exemplo, dos 5 mil, né? Como é que você veja, isso aí tá para provar agora, a questão dos 5 mil, teto mínimo, aí, para você começar a fazer. Isso realmente vai trazer algum benefício, né? As pessoas olham hoje, principalmente o pessoal que tem mais grana aí no mercado, como é que está esse ponto de vista? Todo mundo, a pessoa que ganha menos de 5 mil, quer entrar nessa rachadinha. Mas e quem está acima disso, que vem depois da taxação dos mais ricos, como é que é teu ponto de vista em cima disso? Boa. Aqui é importante destacar primeiramente que a gente está falando da reforma da renda. Exatamente. Né? Então, importante separar. A gente tem uma reforma em andamento super avançada, que é a reforma do consumo. Perfeito. Que a partir daí também tem uma segunda, que começou aí uma discussão, tem todo um rito processual pela frente, que é a reforma da renda. E dentro da reforma da renda, eu diria que é uma medida populista essa questão, né, essa promessa do governo de isentar IR até 5 mil reais. E essa isenção de IR até 5 mil reais, ela tem um preço a ser pago. Né? Nós falamos aí de 27 bilhões que deixarão de ser arrecadados, né? E impacta uma quantidade expressiva, porque a população brasileira, ela recebe a grande maioria menos do que a base da pirâmide. 5 mil. Isso. Então a gente está pegando o quê? A base da pirâmide, como muito bem colocado pelo Ronaldo, e a partir dessa base a gente precisa compensar. Certo. Então, existe um benefício? Sim. Precisa ocorrer no meu ponto de vista? Precisa. Porque a tabela, né, de isenção, ela está fixada, teve pequenos ajustes ali, mas irrelevantes diante do cenário em que a gente se encontra agora, tudo, a inflação, etc. No entanto, o grande desafio que eu vejo é como pagar essa conta. O caminho natural das coisas seria o quê? Essa correção sem a necessidade de onerar. Porque o governo ele já arrecada muito. Porém, o gasto que não é feito da forma consciente. Sim. E aí, o reflexo disso é a taxação do super rico, o 1% da população. Sim. Né? E dentro desse 1% que vem sendo o grande desafio. Porque quando a gente fala de taxar o super rico, existem as estratégias tributárias de planejamento que podem levar à não arrecadação para esses 27 bi que eles precisam. Então aqui a gente tem um grande desafio. Né? Por isso que não é tão simples. Eu até acredito que o super rico vai começar a ficar super pobre, né? Para fugir desse negócio aí, porque você vê, mas é verdade, mas você veja, a gente traz isso às vezes para discussão, né? Sempre abala alguém, né? Alguma ponta você está atacando. É um cobertor curto, né? Se você puxa aqui do pessoal que ganha até 5 mil para que eles não paguem, aí, mas agora eu vou cobrir isso como muito bem o Felipe colocou. Sim. Quem é que vai pagar esses 27 bilhões?
E aí eu tenho aqui um universo muito maior na base, mas aqui para cima é um universo pequeno. Sim. Então você acaba onerando uma parcela pequena de uma conta muito grande. E você veja que tudo isso tem a ver com planejamento. Eu sempre falo do planejamento do escritório contábil, com contabilidade, muita gente ainda, né, coça o cavaco ali pro lado e não quer falar muito sobre isso. Mas eu acho que o planejamento, acredito que o planejamento está em tudo. Vou dar um exemplo bem clássico para você, bem tranquilo e atual. Esse escândalo do INSS que está agora, você aí que, né, teve descontado alguma coisa do INSS, que vai começar agora a ser ressarcido, de onde vai sair esse dinheiro? É o que o Felipe estava falando, né? De onde que vai sair isso? Cadê o planejamento disso aí? Como é que as pessoas vão confiar que isso vai acontecer? Exatamente. Isso me traz uma outra reflexão. Eu fico, às vezes você passa, acho que todos nós aqui passamos aí no bairro, você está olhando, você tem um imposto de renda por R$50, R$30 e tal. Não é verdade, Lucas? E hoje as pessoas, elas acreditam que estão pagando barato fazendo isso. Aí o cara chega, cai na malha fina, o cara vai lá bater na mesma porta. Não, você só me pagou para fazer. E atrás aí se vira. Como é que você tem visto isso? Evoluiu ao longo do tempo, continua essa, vamos chamar de uma espécie de prostituição, porque acaba sendo, porque não tem responsabilidade nisso. Não existe. Se a pessoa vai lá na MV, ela está comprando a responsabilidade, você está fazendo o imposto do começo ao fim, vai arcar, ajudar a pessoa na responsabilidade do problema que der, né? Como é que você tem visto isso também? Ainda não mudou, ainda tem esse mito, esse folclore, assim, né, que é fácil de fazer, qualquer um faz e tal. E às vezes quando tá em roda de amigos, assim, conversando, pô, Lucas, você cobra essa facada aí pra fazer a declaração, não vou fazer com você, é tão fácil de fazer aqui, ó, é só puxar do gol e faz. A gente sempre pergunta, então, se é tão fácil de fazer porque você não faz, né? E quando tá em roda de amigos na intimidade, fala, pô, é tão fácil assim porque você é pobre, né, que você ganha mal, né, então você tá imagina. Que verso ali Os mais chegados. Não, isso, você tocou no ponto importante, porque foi, como vocês estavam falando de ações, né? Então, o mercado de ações começou a se abrir no Brasil. Então, pouquíssimas pessoas investiam em ações. Então, de uns 3, 4, 5 anos para cá, com XP e outras corretoras mais populares ali, se popularizou mais ações. E aí, às vezes, você pega uma declaração de uma pessoa, tem 50 investimentos em ações, R$50, R$150, R$200. Sim. Dá uma trabalheice, filho. Sim. Dos infernos. Você falou, bem lembrado. Aí o cara não quer pagar. Cara, bem lembrado, algumas situações, né, do imposto de renda, né, são chatas de fazer. São chatas mesmo. Você que está olhando aí, é chata mesmo, tem que cobrar bem, não tem jeito. Você vai fazer um espólio. Nossa senhora, sim. Você vai fazer divisão lá, até mesmo divisão de um terreno, que o cara tem que dividir na declaração da família. E a pessoa acha que é bem tranquilo, é só dividir por 5, colocar um tanto, você vai ver a família colocou 100%, cada uma na sua declaração. A reforma de um imóvel, né? Sim, que a pessoa ela quer atualizar o valor daquele imóvel de qualquer jeito. E aí ela faz a reforma, não pega nota de nada, Sim. Coisa de nada, Isso na hora que vende. Cara, isso é o que mais, isso acontece direto. E às vezes eu vou dar um exemplo bem rápido aqui. Eu peguei uma carteira uma vez para fazer num escritório aí de imposto de renda. Só que a gente fez planejamento anual, assim. Eu cheguei para um cara e falei, cara, você não pode comprar mais nada. Mas sabe o que é mais, irmão? Um cara do dinheiro. Talvez você tá me ouvindo, você vai ver que é você. Aí 2 semanas depois, Marco, pô, cara, eu sei que você falou para mim não comprar mais nada, mas eu não resisti. O cara veio comprar um helicóptero. Então, daí você vê, o que você vai fazer, né? Isso que faz o quê? Uns 10 anos, já era um tempo ali que você não podia, né? Tinha um tempo ali que o contador ainda conseguia dar uma ajustada, enfim, conseguia fazer a cabeça da pessoa também para que ela fizesse a coisa certa. Hoje tá pior, não existe mais isso. Você comprou helicóptero, então você vai tributar em cima do valor que passou aí, não tem jeito. Como é que vocês estão vendo hoje o povo, né? A cabeça do povo com as informações que chegam? Tá claro isso? A pessoa que está nos ouvindo, está nos assistindo aí, ela sabe o que é imposto de renda? Ela sabe realmente, a não ser que alguém fale, você já declarou teu imposto de renda? Porque tem muita gente que nem atingiu o teto, mas ficou retido na fonte para receber. Sim. Muita gente. Como é que a gente ataca esse público? Como é que a gente faz isso, Lucas? Pois são perguntas muito interessantes. Eu gosto, quando a gente fala para fazer um argumento para o cliente, né? Eu gosto de fazer metáfora com a área dele. Então vem um cliente meu lá que ele tem um restaurante e acha que tá caro o meu honorário para fazer o imposto de renda dele, ou faz uma velha piada ali, pô, mas eu já pago o honorário da contabilidade sem se pagar a parte imposto de renda pessoa física, como assim? Eu nunca paguei para o meu antigo, né?
Enfim, são estratégias, a gente sempre cobrou a parte. Eu falo assim, pô, eu posso ir no teu restaurante e quanto que o senhor vende risoto pra mim? Ou eu posso ir debaixo da ponte na restaurante da prefeitura e comprar risoto, né? Mas são risotos e risotos, né, Lucas? São decorações de pontos de renda e decorações de pontos de renda. Entendeu? Então eu gosto de fazer metáfora, até mesmo para no horário contábil, eu gosto de fazer essa metáfora assim, né? E a gente faz acompanhamento durante 5 anos daquela declaração, faz um monitoramento também do status dele perante a Receita. A gente tem ferramentas para isso no mercado, né? O nosso público aqui está habituado, sabe melhor do que eu, para a gente até antecipar essas coisas aí do cliente e diminuir a dor de cabeça dele, né? Então, o cara tá me pagando ali no horário, eu não vou só fazer declaração, eu vou analisar o caixa dele, vou saber se ele pode comprar um helicóptero ou não. Analisar o caixa. Eu vou saber se ele vai ter risco de pegar uma malha fina ou não, já conscientizar ele, né? E estar atento a qualquer retificadora, se for necessário, tem questões de ganho de capital, enfim, são várias coisas e que a gente tem que falar. Às vezes tem amigos, tem colegas que perguntam, pô, como é que você consegue cobrar tão caro assim? Ou como é que você tem coragem de cobrar tão caro assim? Tem clientes nossos lá que pagam 5 mil, 6 mil de honorário de imposto de renda, é claro que não são, Sim. que são pontuais ali, né? Mas, gente, além do volume, que é muito óbvio, a gente tem que ter uma entrega também, sabe? Então não é simplesmente fazer e jogar. Sim. Que nem muitos fazem com a empresa, simplesmente manda o DARF pro cara pagar, manda as guias, DRE, balancete. manda o balanço pro cara. Nem vamos entrar nesse mérito hoje, né? Entendeu? Pô, tem que fazer uma entrega assim, pô, Sim. Jota, feita a declaração. O cara entende, né? O cara entende o patrimônio, como é que está, né? Exatamente. E aí você começa a educar também. Aí já vem a segunda pergunta que você fez. Como é que o pessoal tá vendo a declaração de imposto de renda? Ele nem sabia, ele achava que era um papel lá que ele é obrigado a fazer isso, não tem que pagar multa. Sim. Mas, pô, aqui estão documentos, você vai conseguir financiamento mais fácil, você começa a virar uma pessoa no mercado, você tá aqui a tua vida também, né? E quando você vai passar para os teus herdeiros, tá aqui um resumo, aqui um mastro tá bem detalhado, bacana também. Então são várias coisas que estão aumentando o valor. E que nem você disse agora, tem a questão mesmo do cara tem às vezes uma quireirinha para receber, mas não atingiu o teto, porque ficou retido lá por causa da alíquota, enfim, daquele mês. Muita gente não sabe disso, mas muita gente deixa o dinheiro lá. E puxando esse gancho, vamos fazer uma provocação para o Felipe, que ele gosta, eu sei que ele gosta de ser provocar. Reforma tributária. Reforma tributária versus imposto de renda pessoa física. Eu tô leigo nisso aí, né? Então, talvez você e o Ronaldo possam me ajudar mais, o Lucas também possa dar um pitaco ali, no bom sentido. Como é que vai ser? Vai mudar alguma coisa? Vai ficar alguma coisa absurda? O contador vai ter que fazer um curso na Tasmânia, vai ter que fazer uma mentoria aqui, né? Com o colega. Enfim, como é que tá? Como é que vai ser o impacto disso? Certo. Bom, reforma da renda, por enquanto, ainda é algo que está todo mundo entendendo, ainda vai ter muitas discussões, então vamos comparar ela com a reforma do consumo, que já foi aprovada. Ela precisa passar por todas as discussões, por todos os ajustes, né? Claro que ela vai ter pode ter menos discussões do que teve a de consumo, porque não precisa negociar tanto com o Estado, o município, assim como foi com o consumo, porque a de consumo vem substituindo ICMS, ISS, PIS e COFINS. A da renda é, de fato, sobre a renda, né? No entanto, ela tem um grande desafio pela frente, que é ser pela renda. Com certeza. Então, vamos trazer aqui como exemplo, eu já chego na resposta, né? Quando a gente fala de renda, você impacta diretamente a pessoa física. Então, vamos pegar o exemplo que nós tivemos aí no começo do ano, da confusão feita com relação ao PIX, 5 mil. Como esse tema pegou uma proporção absurda, né? E que a reforma tributária sobre o consumo estava ali junto, caminhando, no mesmo tempo, no mesmo mês, né? Se não me engano, acho que foi aprovado na mesma semana. Sim. Porém, ela não teve a mesma repercussão. Por quê? Porque não está impactando diretamente. Ela está diluída na cadeia, desde a indústria até o consumidor final. No entanto, ela tem um impacto tão grande quanto. Né? Só que a da renda ela vai ser direta no bolso. Por isso que quando a gente fala de IR isento de 5 mil, o negócio pega volume. Quando a gente fala de taxar o PIX, né, declarar pega volume, né? Então, acho que o grande desafio para a reforma da renda vai ser do governo conseguir lidar com isso, né? Porque existe o grande viés político,
O contador, mais uma vez, ele vai ter que se adequar rapidamente. Planejamento tributário vai ser muito importante, assim como é hoje, porque a gente vai ter, se seguir na linha que é hoje, o que vai acontecer, né? A gente fala do super rico, aquele 1%, quando a pessoa tem dividendos ou distribuição de lucro, mês de 50 mil. É super rico, hein? 50 mil, cara, deve ser. Eu tô falando, o cara que é super rico vai começar a ficar super pobre. Então começa ali, claro que é uma alíquota menor, né, e gradual, mas já é alguém que precisa olhar de forma diferente para o seu negócio. Tá? Então eu acho que o grande impacto é isso, tá? Entendi. Lidar com tudo que já está acontecendo no consumo, mais a da renda, somado ao planejamento necessário e à conscientização do empresário. E uma coisa importante nessa linha, onde você compara o imposto de renda aos impostos do consumo, é que muitas vezes você perguntar para uma pessoa qualquer na rua, fala, você paga imposto? Eu não faço imposto de renda. É o imposto sobre a renda, que é uma coisa, mas o imposto sobre o consumo, a gente tem uma estatística que quem ganha até 2 salários mínimos paga até 52% de impostos. É como se o cara fosse ali no supermercado com 2 carrinhos, na hora de pegar, o cara não, pera aí, Fiz um esse aqui é quarto, do governo. tinha metade. Esse aqui é do governo, você leva só esse outro. É isso. E como é que tá? Você me provocou, eu não posso deixar, né? Me provocou. Tá pingando na área. É, viu, mas... E como é que fica isso com relação... Como é que nós estamos perante ao mundo nessa questão da taxação sobre o consumo? Em que lugar que nós estamos? O Brasil, a reforma tributária brasileira, a gente está copiando o modelo mundial que foi criado há 70 anos atrás. Então a gente está chegando quase logo em seguida, né? 70 anos só de diferença. Que é o imposto sobre o valor que se agrega em cada etapa Certo. ali da produção. E aí tem um percentual desse imposto. Nos países da OCDE está na faixa de média de 20%. Tem um país da Europa que está 27%. E a gente deve chegar numa alíquota próxima de 28 ou 28 alguma coisa. Só que é outra coisa que as pessoas às vezes não entendem, principalmente quando sai na imprensa. A alíquota é diferente de percentual de imposto pago efetivamente. Por exemplo, o Lucas pode falar do imposto de renda. Tem uma alíquota de 27,5%. Mas a pessoa não paga 27,5% diretamente sobre a renda dela. Esse Você é tem nominal. pensões, é a nominal. Tem as despesas médicas, tem as despesas com educação, saúde, Então, no final, ele tem uma alíquota efetiva menor. Isso me faz até me lembrar dos financiamentos de carro. Nunca é a taxa que jura que o cara fala, né? Tem a taxa efetiva. Exatamente. Excelente analogia. Mas a gente começa... O brasileiro, a pessoa que está nos assistindo aí, que não entende muito da questão, mas que gosta do assunto e que, por muitas vezes, está com seu informe de rendimento lá paradinho, né? Poxa... Dá uma olhadinha, pelo menos, no retido na fonte. Mas eu não atingi o teto. Olha o teu retido na fonte, cara. Às vezes está com 500 lá, você vai declarar, você vai receber isso, né? Hoje, o Lucas até começou falando aqui da questão de ferramenta. As ferramentas que nós temos no mercado hoje permitem, né, que você faça você assista ao seu cliente. Muitos erros que as pessoas fazem também é o tal do ganho do capital. Ou troço endemoniado, né? Porque as pessoas não param para pensar, pô, você vendeu o imóvel agora, cara, você tem até um mês sub 50, por que você deixa para fazer só no... Né? Por quê? Porque as pessoas não têm essa cultura, nós estamos no Brasil onde as pessoas precisam ler um pouco sobre isso. Lá no teu escritório, qual é a incidência que isso ocorre? De chegar lá, pô, mas você não fez o ganho de capital, cara. Direto, vem ano, vai ano, é direto, que ele deixa para pagar como se fosse no final de maio, como se fosse, não sei, quando a declaração de ajuste anual. Então isso é direto, então é uma questão de educação, né? Novamente falamos de educação. E o Ronaldo muito bem observou, né? O cara paga uma cacetada ali, uma paulada do imposto sobre consumo, mas ele acha que não paga imposto de renda. Então, o Felipe comentou aqui como o Pix atingiu muito o popular, porque impacta nas pessoas, né? Então a reforma tributária no consumo, ela é engraçado que a pessoa acha assim, o cliente nosso do escritório contábil, da empresa contábil, fala, meu contador vai resolver, e muito contador pensa, o sistema vai resolver, e por aí vai. Vou repassar no preço, e quando vê, cai no teu colo, você não sabe o que está fazendo, né? Então, o ganho de capital até hoje, é uma lei super antiga, é 15%, tem gente que acha que 15% acabou, mas tem umas, é alíquota, mas é uma série de benefícios e de Tem as regras também, né? regras que você consegue abater.
Entendeu? E tem que ser ali um mês depois, né? Não é só Sim. for sentar com o contador Sim. para fazer o imposto de renda. E- Ele vai pagar com juros e multa de E esse está sendo um grande. Está sendo, não. É historicamente, isso já é um grande problema. As pessoas não sabem disso. Não, E eu sempre falo em sensibilização. isso aí. O empresário contábil, a sua equipe, tem que ter um trabalho de sensibilização, assim como você já faz na empresa da pessoa. Qual é a diferença? Por que chega no imposto de renda, o contador ele ganha ali bastante dinheiro no imposto de renda? Ganha. Trabalha bastante? Trabalha. Mas trabalha 100%? Talvez não. Por quê? Porque o cara está acostumado, está dentro do olho do furacão. Aquele trabalho de prevenção, de orientar o cara, da tal da Durante o ano. exatamente, como é que chama? Acompanhamento. O livro caixa. Por caixa, por exemplo. Chega lá no mês de maio, meu Deus, preciso contratar um estagiário para fazer livro caixa, né? Bom, livro caixa é para você fazer durante o ano, filhão. Carnê leão, ó o leão aqui, ó. Ó, Leão. Né? Nós estamos com o leão, é papa, é leão, então tá tudo numa pegada. Então, eu tenho de sabemos leão aqui. É verdade. Então, veja, então vocês vejam, a coisa hoje, né, vai muito no que você acabou de dizer, a cultura, a educação, né, a leitura, né? Como é que hoje, por exemplo, os novos ricos que estavam falando, como é que vai ser isso aí direito? Os caras tá bem claro, porque o cara já vai começar a fazer né, vai começar a deslocar bem para tudo quanto é lado aí. Como é que vai ser? Interessante essa questão do super rico, é porque é meio que uma promessa meio demagógica, né? Não vou deixar vocês exemplo, vamos pegar dos caras ricos. Na verdade, vai pegar a classe média. Ali o pequeno empresário que tem uma empresa que tira ali um lucro ali no final do mês para bancar as suas despesas. O cara tem que pagar a educação fora, tem que pagar a saúde fora, plano de saúde, tem que pagar um monte de coisa que teoricamente é direito, né? E o cara tem que pagar. E aí ele é considerado super rico com 50 mil reais. Você já viu o super rico com 50 mil reais? Olha, Dá para ele comprar um iate? eu tô Dá para ele vontade, comprar uma Ferrari? tô com vontade de me esconder aqui embaixo. Exatamente. Então, assim, e aí o super rico de verdade, ele tem uma gama de consultorias tributaristas, advogados, cara que conhece de direito internacional, de como é que funciona nos outros países. E ele simplesmente pega o dinheiro dele, bota aqui debaixo do braço e vai embora, como aconteceu na França, como aconteceu em outros países que resolveram implementar uma taxação para o super rico na Suécia. Então o pessoal simplesmente mudou o domicílio tributário dele, fiscal, para outro país, levou o dinheiro dele para lá e ficou. Não, e vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já acontece, né? Esse processo de ter a tributação. O Brasil, na verdade, é um dos poucos que não tem a tributação sobre distribuição de lucro e dividendo. Por enquanto, né? Por enquanto. Seria algum problema? Talvez não, se tivesse o direcionamento de recurso, a alíquota adequada, né? Porque nos Estados Unidos o que acontece? É menor a alíquota sobre o consumo Exatamente. e maior sobre a renda. Isso aí. E aí qual é o fato curioso, né? Consumo aqui é popular. Isso aí. Então aqui teria que ficar menor, né? Equilibrado para a renda, Aí sim. para que você conseguisse ter um sistema que é o tal da justiça fiscal que está sendo percorrido por meio da reforma da renda, né? Em teoria. Ele acaba piorando para quem consome mais. Então, quanto mais você gasta com consumo, mais você é tributado. Porque renda não vai ter, porque você consumiu tudo, então não vai tributar a renda. Sim. Mas vai consumir justamente o consumo do cara. E toda vez que um político, alguma reforma política acena para chamada taxação dos super ricos, tem um outro estadista num outro estado, num país vizinho ali, falando, opa, vem pra cá, meu filho, vem isso Para Dubai, vem para aqueles países. A Rússia fez isso para a França, o presidente do Paraguai sempre dá uma ofertada com os nossos bilionários aí. Opa, vai acontecer alguma coisa que vem para cá que aqui está um jeito. Entendeu? Então, se você tem raiva de bilionário, o bilionário tem todas as munições. Que ele perder. E se ele perder também, cara, vai faltar para ele. Eu tenho clientes e amigos que assim que saiu a notícia, fui conversar com ele sobre reforma do consumo, ele falou, Felipe, vou ter que dar um pause na reforma do consumo, porque essa notícia que veio a respeito da renda pode me pegar para o ano que vem. Então ele começou a estudar desde já os impactos para conseguir se preparar para esse tema. Porque ele sabe do grande desafio e do impacto que poderia gerar na renda dele, de fato. Então, o empresário vai agir rápido. Ele vai ter uma equipe jurídica de contabilidade, de planejamento, que vai conseguir mitigar ao máximo,
né? Eu tenho um Tem holding e tudo mais, são estratégias que você pode utilizar e que vai funcionar. amigo contador que o cara é PhD em contabilidade, literalmente. Ele tá fazendo um pós-doc agora em contabilidade. E ele trabalha só com mercados internacionais e Pois você me indica esse cara aí. eu te indicar isso aí pra você poder ser super rico, botar o seu dinheiro. Esses são os amigos do Felipe, super rico, são os amigos dele. Então, cara, Mas vamos lembrar da faixa. lembra aí que você falou muito bem do planejamento. Porque o cara, o cliente do Felipe lá, ele tá certo, ele tem que começar a fazer porque você tem que fazer tudo antes. Que você fazer depois que a lei mudou, adeus. Tem mais. Você já está dentro do que a gente chama da hipótese de incidência. E aí qualquer coisa que você fizer ali é simulação. De simulação, né? E acaba sendo aí considerado uma fraude Tudo- de alguma coisa. Tudo tem uma consequência. O Lucas até falou da questão do investidor, né? Como prender os investidores aqui, né? Agora se você taxado aqui, porque nem você, né? O cara é bilionário, eu mando nas regras, cara. O cara Vou pra onde- então, É, automaticamente dinheiro eu faço o que eu quiser, país, né? Que nem aqui o brasileiro está muito ainda também se pegando muito na fazer sucessão patrimonial, né? Sim. Enfim, jogando tudo em empresa, rolo e tal. Pô, mas os super ricos estão pensando nisso, né? Mas o governo talvez esteja pensando em morder. Mas, cara, é que nem... Eu não vou dizer que o super rico seja bandido, pelo amor de Deus, eu sei que é super rico aí, que eu tenho certeza que está nos assistindo, não é? Eu digo assim, para todo tipo de tecnologia boa, tem um cara fazendo a coisa ruim para ludibriar, né? Ou seja, eu sou um super rico, vou pagar para um cara arrumar uma solução para mim não pagar mais. E como nós estamos num país onde tudo é permissivo, ainda queira ou não queira eu dou um exemplo das leis de trânsito, até brinco depois, pedi pro Wesley até apagar essa parte, né? Você quer matar um cara, você mata ele atropelado, que senão vai preso. Você dá um tiro, você vai ficar preso, não é verdade? Por quê? Porque são brechas, e eu acredito que hoje, na questão tributária, não foge a regra, né? Então, como manter hoje, Lucas, Felipe, Ronaldo, como manter os investidores aqui, cara? Tipo, né? Por um lado eles têm que pagar? Tem que pagar. Mas como é que faz? Como é que amarra os caras aqui? Diz aí. Tem que ter segurança jurídica, né? Que é o principal problema do Brasil quando se trata de investimento. Porque o cara tá com o dinheiro dele e fala, onde é que eu vou botar meu dinheiro? Onde é mais seguro eu colocar esse dinheiro e eu tê-lo de volta através de renda, através de juros, através de investimento Atrativo, né? Tem que ser atrativo. Então, o que o investidor busca é segurança jurídica. E então, se a gente não criar ali um mecanismo que dê mais tranquilidade para o cara saber, vou botar o dinheiro no Brasil, tem 200 milhões de consumidores, né, um país com altíssima aderência à tecnologia, igual nós temos no Brasil, tem um PIB bacana, né, é um país continental, muito maior do que a Europa. O cara fala, não, vou. Aí quando chega lá, no caos, igual o manicômio tributário que nós temos hoje aqui, 27 estados, 5.600 municípios, cada um com a lei, não sei mais o quê, de FAO, ICMS, ST, o cara já fica complicado. E aí você vem com uma reforma na renda, que mira no super rico, mas acerta na classe média, é bem complicado. E essas mudanças o tempo inteiro, né? Isso, eu gosto de falar que de 88 para cá nós tivemos quase 500 mil mudanças tributárias. Sim. É muita coisa. Né? 500 mil regras, quase 500 mil regras tributárias mudadas no ritmo frenético. Então, como é que você faz um planejamento de médio prazo numa empresa? Não vou nem dizer de longo prazo. Planejamento de 3, 4, 5. Chegou lá, não vale mais lá, não vale mais. Chegou no dia, não vale mais. E isso vem com aquilo que o brasileiro tem, que você colocou, que é a falta de pensamento de planejamento. Você vê um americano investindo no Brasil, um projeto de 20 anos. O cara vai, 20 anos, 30 anos. O cara olha para ele e fala, mas você já tem 80 anos, você está fazendo um projeto de 30 anos, você nem vai estar aqui quando isso começar. Ou não, mas não tem problema, a gente faz cultura, é a cultura de longo prazo, né? E que nós temos esse problema no país, que é essa falta de cultura de planejamento. O brasileiro quer fazer. E quando alguém vai abrir uma empresa, chega no escritório, a minha esposa que fala que eu jogo um balde de água fria na cabeça do cara. Mas eu faço um monte de perguntas antes que eles se joguem no empreendedorismo, que é um risco. Você vai montar um novo negócio, ok. Qual o seu diferencial? Você já alugou o ponto? Você vai reformar? Quanto você vai investir no fixo? E o seu capital de giro? Quantos meses você vai aguentar o negócio faturando baixo? Qual a estratégia que você vai fazer para captar cliente? Qual é o diferencial do teu produto? Qual é o diferencial do teu negócio? O que vai fazer o cara ir na tua loja e não na do Marco?
E muitas vezes o cara não tem resposta para essas perguntas. Ele sai com a cabeça desse tamanho, mas nós, enquanto contadores, temos esse dever social. Sim. E aí Falar, que tá cara, o valor da contabilidade, né? o valor. Aí que tá o valor da contabilidade. Eu tenho dois exemplos legais aqui de evasão de riqueza, e, digamos, aqui do Brasil, né, que a gente viu no mercado. Então, lá por 2020, 2021, tava bombando o BPO financeiro, tava começando o BPO financeiro estava começando a disparar, né? E hoje já não é mais tendência, é uma realidade. E surgiu no mercado brasileiro, não sei se exatamente em 2021, mas surgiu com muita força a Intuit com a QuickBooks. Sim. Cara, e a QuickBooks veio com preço muito competitivo. Eu usei essa ferramenta. Aí, de um dia para o outro, tchau, QuickBooks, estamos saindo da operação do Brasil, né? Quem diria que eles iam sair da operação e sobrou pro mercado interno. E é gigantesca nos Estados Unidos. Gigantesca, né? E isso é um pecado. E desistiu porque não valia a pena, véio. Era muito complicado para eles a QuickBooks. E eu tenho um exemplo mais caseiro também. A gente teve um cliente lá em 2013, 2014, um laboratório de Israel veio parar aqui em Curitiba. Cara, por quê? Porque eles estavam desenvolvendo uma vacina, estudos contra a dengue. Entendeu? Então eles tinham já meio que cientistas estudando na PUCamp ou na Unicamp, um dos dois, mas enfim. Já estava com meio caminho andado. Em Campinas e depois Curitiba, porque Curitiba, né, tem aqui já muitos cases contra a dengue, né, no avanço contra a dengue, e veio a empresa. E daí foi legal porque todos eles eram israelenses, falavam inglês, e eu comecei ali, foi o meu case também dentro da empresa ali, dentro do grupo MV, né? Atendimento internacional ali. E daí começamos a fazer balanço internacional e tal. Eles tinham o chefe contábil, o CFO deles era nos Estados Unidos, e o chefe contábil das operações na Itália, né? E eu falo um pouquinho italiano também, desde que ficava falando por telefone, não era nem Meeting, era Era o Skype. O Skype, exatamente, né? E, cara, e daí ficava uma contadora comigo aqui, e mais outra contadora comigo, ela falava para mim em português, eu falava para eles em inglês e italiano, e eles ficavam perguntando para mim, dissecando o balanço, o que é FGTS? O que é o 5S? O que é o INSS? O cara já caiu a ligação. COFINS, eu só respondi assim, me manda essas duas por e-mail, que eu detalhe para você. Minha resposta é sempre essa, me manda essas duas por e-mail, que eu resumo para você. E o pessoal começaram, em caso angustiado e tal, aí eles quiseram contratar todos os cientistas deles no CLT, deu uma bomba lá para se pagar. Que resultado, fizeram tudo no PJ, qual é um risco danado, né? O laboratório foi crescendo, eles têm uma contabilidade interna hoje, né? Cara. Aí eu lembro que a chefe contábil lá da Itália era gente boa de Israel, era gente fina pra caramba, assim, pessoa bem... Tinha um pessoal não existe nada, né? Mas essa chefe da contábil lá de Israel era gente fina pra caramba. Então ela falou pra mim assim, ô Lucas, faz o seguinte, pega todas essas coisas aí, essas siglas aí, FGTS, você põe uma conta assim, Brazilian Dores, coisas do Brasil, põe lá, porque a gente não tem nada do balanço, tá? A gente não tá entendendo nada. Eu falei, põe lá, Brazilian Stuff, põe Brazilian Dores, põe lá, deles do Brasil. Tomara que não seja o maior valor, né? Mas assim, quantas empresas não desistiram, entendeu? Muitas. O meu Ju entrou, o Gilson, né, que é um dos sócios lá da MV, fundadores da MV, teve negociação forte lá com empresários de Portugal. Os caras eram o mesmo idioma, né? Já facilita bastante. Eles olham assim, mas aqui é demasiado difícil. Porém, voltar para Portugal. Ora, vou voltar para Portugal, mas Portugal é muito mais... Então, eu entendo. O cara era para aqui com máquina e tal, para investir no Brasil, trazer emprego para o Brasil, né? Mão de obra e tal. E muita gente muita gente grande aí de fora, né? Pensa, por isso que vai só, parece que a bolsa sobe e desce, né? Por isso que o dólar sobe e desce, justamente medindo o grau de investimento. E não só isso, tem empresários que tinham empresas aqui, hoje preferem operar no Paraguai, Argentina, Inclusive, são brasileiros, por esse processo de migração a países que têm um sistema... E a gente tem tudo agora na mão, as cartas estão na mesa com reforma da renda e do consumo, para a gente conseguir mudar esse jogo. Só que precisa fazer o movimento certo. E é fazer algo simples. Eu tive a oportunidade de conduzir uma missão para a Estônia, da Cooperconte, que é um grupo que a gente tem aqui,
Cara, o Código Tributário da Estônia tem menos de 20 páginas. Meu Deus. Caramba. O imposto de renda empresa, 20% flat. Não tem benefício, é 20%. Distribuição de lucro, 20%, quando o cara tirar o dinheiro da empresa efetivamente para poder levar ali para a pessoa física. E não tem conversa, então é só aquilo ali. E não fica a impressão, que nem língua portuguesa, né? Se não tivesse a exceção, era fácil. Acentua-se todas as palavras, paroxítonas terminadas em S, exceto as. Você nunca sabe quando é exceção. É que nem você acabou de dizer da Estônia, né? Aí o pessoal está perguntando, o que isso tem a ver com o imposto de renda, Marco? Tem tudo a ver com o imposto de renda. Tudo culmina naquilo que você paga, naquilo que você consome, naquilo que você vai levar para frente, né? Já que está reformando, né, vamos trazer para uma coisa que lá fora já funciona, tentar melhorar esse processo todo, deixar mais justo, deixar mais equânime para todo mundo, né? Sim. Não simplesmente achar que assim, não, joga lá um monte de gente para não pagar nada, mas aí acha alguém para pagar essa conta. Fazer graça, eu costumo dizer, fazer gracinha com o dinheiro dos outros é fácil. Sim. Vou dar isenção para todo mundo, tá? Mas quem vai pagar? Paga vocês aí, ó. Você não vai pagar nada, eu não. Eu só vou dar o benefício. Vocês que arquem com as consequências. Não adianta. E o Ronaldo trouxe um ponto interessante, a questão da conscientização do empresário, né? Porque às vezes a gente conversa, vai falar sobre o fluxo de caixa, o estoque. A empresa às vezes é indústria, fábrica, mas nem sabe o que é o custo do produto vendido, não faz as requisições dentro de um sistema, não tem um RP preparado para isso. E aí a gente fazendo contraponto com o que eu falei de justiça fiscal, né? Uhum. Então eu acho que a gente está focado muito em justiça fiscal, mas tem que ter junto também essa consciência e levar a educação financeira, contábil para as empresas, para os funcionários, para que a gente consiga fazer com que isso aconteça de maneira orquestrada com a evolução do empresário, do funcionário e do analista que você tem dentro da sua empresa, para que as coisas aconteçam de maneira adequada. Senão, não vai funcionar. Você deu a receita do bolo, né? Não estavam querendo incutir aí nas escolas a questão da educação financeira, de você, né? Que muita gente acha frescura, muita gente acha perda de tempo, assim como a educação física é perda de tempo, não tem nada perda de tempo. Se bem executado, se bem planejado, que a gente fala, né? Porque hoje, olha como é que nós estamos, olha como é que está a questão das pessoas com a dívida de cartão de crédito, né? Empréstimo. Então, exatamente, Juros cada vez maiores. Baixinho os juros, vou lá, nem estou precisando, mas eu vou fazer uma viagem que nem precisava fazer agora, mas tá fácil de fazer. Depois acontece o imprevisto, sim. E daí você, meu amigo, que não declarou imposto de renda, cai nessa, né? Os leilões estão aí, né, Marcos? Sim. Leilão de carro, leilão de casa, leilão de imóvel. Mas as pessoas não veem que para todo bônus existe um ônus, né? Pô, se eu vou comprar um carro de leilão, vou pagar barato. Eu vejo muita gente que não entende disso. Pô, por que eu fui vender o carro, tá, mas daí não quiseram pagar? Porque você não se informou, querido, né? Você vai estar pagando mais barato porque esse carro está desvalorizado, né? Por uma série de questões. Enfim, hoje eu vejo também a questão da própria ferramenta do imposto de renda. Eu não sei se isso poderia ser facilitado, até por próprio contador, e até para explicar. Às vezes você imprime lá um negócio, sai um monte de coisa, você mostrar para o cliente, cai naquilo que você estava dizendo. Pô, vou mostrar isso aqui para o cliente jogar desse jeito? Não, eu tenho que ter uma ferramenta que transforme isso em cor. Eu sempre digo isso para o contador. Isso é verdade. Tem que tirar aquela coisa cinza, né? Pare com o DRE, meu filho. Pare com o DRE. Joga um BI pro cara lá, vermelho, verde, laranja, vermelho. Tá ferrado, vai se ferrar e tá legal. Explica para ele por que isso está acontecendo. Imposto de renda, foge à risca disso, né? O patrimônio, como o Lucas estava falando há pouco, pô, você faz lá um estudo pro cara, você mostra pro cara o que ele está fazendo, né? Qual é a evolução, por que ele está fazendo isso, qual é o caminho a se tomar, como é que... Muito cliente, por exemplo, que chega em vocês para fazer um imposto de renda, ele só quer que você faça o imposto de renda? Geralmente sim. Mas por que você já não vendeu o peixe? Por que a gente já não vende o peixe certo, não é verdade? Como é que tá isso hoje? O que falta para a gente instigar da forma correta? E eu acho que é um pouco do que o Lucas colocou, né? A forma de você entregar as coisas. Então, o imposto de renda é a vida da pessoa. Então, sempre que a gente faz, por exemplo, imposto de renda, eu gosto de fazer o seguinte, ó. Aqui foi o ano passado, você teve uma renda de X, você pagou tanto de INSS, tanto de imposto de renda e tal. Aqui as origens. Você aplicou aqui, ó, você gastou nisso, comprou esse imóvel, fez não sei o que, no final sobrou tanto para o seu gastar durante o ano e para justificar o teu padrão de vida. Ok, vamos ver esse ano. Você ganhou tanto, mais do que aquilo, você gastou tanto, tal, você aplicou tanto, você comprou isso, tirou aquilo. Tá bom, e como é que você... Aí nós já estamos em abril, maio deste ano. Sim. E aí a gente já tem que ver. E como é que tá esse ano?
Que já estava no sai ano. Ah, pois é, esse ano eu comprei isso, tá, mas aqui na tua declaração você não tinha renda para. De onde é que saiu esse dinheiro? Porque já tem que fazer É o helicóptero lá, é o helicóptero, é o Cara, helicóptero. já tô estranho de helicóptero, mas aqui, cara, você tava parecendo aquela vaquinha do Nordeste lá da seca. Dinheiro em espécie, né? Não era só dinheiro em espécie, colocar dinheiro em espécie. Então, daqui a pouco vamos ver se você tem um cofre lá com esse dinheiro todo em espécie. Então, é de fato transformar aquilo e tangibilizar, né? Trazer aquilo para a realidade do cara. Cara, a declaração do imposto de renda é sua vida. Eu falo, eu não digito declaração de imposto de renda. Que é aquilo que você falou, R$50. Bota o menino lá que ele digita. Agora, o que ele está colocando tem a E vocês não acham, por exemplo, não acreditam que o momento do imposto de renda é o momento do contribuinte, do consumidor, do cliente, se ater um pouco das suas finanças, de se ater um pouco da sua vida, do que tem? Porque muitas vezes, tenho certeza que isso já aconteceu. Cara, eu nem sabia que esse imóvel está nesse imposto de renda ainda. Né? É isso aí. E daí, como é que faz? Então o cara fala assim, nossa, mas você vai lá, o cara teve 1.200.000 de renda, mais 500, mais não sei o quê. Ele falou, olha, você não comprou nada não, porque tá sobrando R$700 mil aqui na tua declaração. O que você fez com esse dinheiro? Tá? Isso tudo. O que um cara fez com aquele dinheiro todo? E muitas vezes ele não sabe para onde foi. Sim. E você falou muito bem, é o momento do cara balizar. Cara, o que eu fiz com esse ano? Esse tanto de dinheiro que eu ganhei? Se não fez antes, eu acho que é o último momento que ele tem a chance de ouvir nada. Você mudar o... É bem isso. Tô na metade do ano, vou organizar pelo menos essa que falta. Essa cultura, né, Lucas, Felipe, essa cultura do cara deixar, não vou nem dizer pro março a maio, não, para deixar para maio mesmo. O brasileiro deixa. Agora, nós estamos aí, que dia? Metade de maio. Metade. Tá legal os escritórios, tá bem tranquilão, ninguém tá comendo marmita de noite, comendo batata frita, fazendo imposto de renda? Não, tenho certeza que tá todo mundo lá. Certeza. Por quê? Porque vocês concordam que parte da culpa disso é nossa também? Porque a gente também está no meio do rolo. Também acostumou a não educar o cliente. Meu amigo, você Fazer tem um que... recorte de qualidade. Exatamente, você tem que começar fazendo a partir... O Ronaldo disse agora, tá terminando aqui, cara, eu já preciso saber o que você vai fazer para frente, para mim dizer o que você tem que fazer. Quantas vezes não acontece? Quantas pessoas não chegam lá ferrada, que você tem que... Cara, você viu como é que tá a tua situação? Não, para mim tá legal. Não tá legal. E como é que a gente muda isso? Você que está nos assistindo aí, que costuma, principalmente do ganho de capital, né? Só acertando as contas com o leão, lá no, com o leão. O leão. Gostei que o Lucas fala italiano, então habemos leão, habemos papas, já entendeu, né? Você que está acostumado desse jeito, usa essa analogia, não é só do ganho de capital de imóveis, seja do que for, até né, outras situações que imputam isso, comece-se a ter. Então aqui pessoas especializadas, né? Na tua cidade também deve ter pessoas especializadas. Consulte o contador, compre a responsabilidade, não compre o preço, porque você vai pagar um preço muito alto depois, pela falta de responsabilidade. E para já chegando aqui no final, eu acho que uma coisa importante para o contribuinte, para você que é pessoa física ou para você que é empresário, nessas mudanças todas que a gente está tendo, de transformação da reforma tributária no consumo, da reforma tributária na renda, isso cada vez vai levar o profissional contábil ao que é lá fora do país. Lá fora do país, o empresário, uma pessoa física, não dá um passo sem ter do lado dele dois profissionais principais, um advogado e um contador. Mas esse cara é o que eles chamam lá fora do advisor. Eu vou ligar para o Lucas para saber o que eu vou fazer, não para dizer o que eu fiz. Sim. Lucas, cara, apareceu uma oportunidade boa de um imóvel, como é que tá aí a minha vida? Falou, cara, você tá assim... É o fluxo de caixa. É assim que o contador fora do país age. É assim que ele é procurado. Não para depois, Lucas, eu vendi um imóvel de 1 milhão, mas eu declarei só 100 mil, mas passou... Você dá um jeito aí? Um jeito aí para mim. Né? Então, essa é uma mudança importante que a gente está tendo a oportunidade agora. E você que é empresário, você que é pessoa física, vai conseguir cada vez mais trazer essa informação, né, para o teu contador. Conte com o teu contador, não como cara depois, mas do antes. E você é profissional contábil, se atine para isso, porque as coisas estão indo para esse caminho. E aquele contador que continuar só trabalhando no que já aconteceu, a tendência é que ele vai ficar para trás. Seja mais consultivo, ó. O professor está dizendo aqui, seja mais consultivo. E
Gente, nós estamos aqui chegando ao final, né? Vocês viram como passa o tempo? Como é bom, né? E não foi o Leãozinho que andou aqui, né? Quando nós estamos em mais pessoas aqui, o negócio vai mais rápido. Vamos fazer uma consideração final aqui, começando pelo colega, né? Por Felipe. Pode fazer o... Fazer o Felipe aí. Felipe, o que que você diz aí? Né? Faz um esboço final aí, principalmente do imposto de renda, o que que a gente, né? O que que a gente esboçou aqui, o que que a gente pode melhorar aí para frente. Se quiser dar um recado pro nosso amigo contador, que eu adoro provocar contador, né? Enfim. Claro, vamos lá. Vou deixar um recado pro contador, então. Manda ver. Em cima de uma provocação que assistindo lá, esquece. Em cima de uma provocação que foi feita por outros contadores esses dias, né? Poxa, contabilidade digital por 99, 200, 100 reais. Poxa, isso é injusto. Saiba do seguinte, tem espaço para essa contabilidade, tem espaço para contabilidade consultiva. Você só precisa se preocupar em como se posicionar e qual tipo de cliente você quer dentro da sua empresa, né? Então, acho que esse é o principal cuidado, para que você consiga captar esse tipo de empresário que ele vai precisar, vai ter muita demanda, principalmente nesse momento de reforma, né? Tanto de renda quanto de consumo. Se posicione nesse formato que você vai, com certeza, evoluir o seu escritório, se você ainda não está, né? Como o nosso amigo Lucas aqui já consegue atingir esse tipo de empresário, para atender esse tipo de empresário. Então, se adapte às mudanças, entenda como você quer se posicionar e tenha ao seu lado bons profissionais. Muito bacana. E veja, isso aí até eu não posso deixar de dar essa alfinetadinha aqui. Hoje o cliente te escolhe. Amanhã você escolhe o cliente. Por quê? Porque você reeducou o cliente, né? Você fez ali uma metodologia onde você só vai trabalhar com você, aquele cliente que quer fazer. Não é só a questão da coisa certa. A questão da coisa ser feita, né? É um mais um que é 2, não foge da matemática. Só que muita gente inventa o pavão, né? Começa a ir para os frufru da vida. Os frufru quer dizer realmente colocando situações onde não existe. Bom, deixa eu agradecer aqui ao nosso convidado, né, Lucas, e vamos pedir também que faça aqui né, se quiser falar para o contador, ele não é contador, né? O que você achou aqui do nosso Vou Te Contar, né? Enfim, foi um teu esboço final aí sobre o imposto de renda e aqui da tropinha nossa. Bem, quero deixar um recado então para a pessoa que vai fazer a primeira declaração. Se você pensa em crescer, se você pensa em gerar um patrimônio, na sua primeira declaração faça com um contador legal, contador responsável, contador de confiança, ou procure alguém de confiança, alguém aqui do Contadores S.A. para fazer sua declaração. Nem que seja para você aprender e você fazer por conta depois, mas para você ter esse caminho e de repente quando você crescer lá e tiver que delegar para um contador que vai já encaminhar você e deixar teu vida organizado, entendeu? O documento, é sério, e se você faz de qualquer jeito, pode ver tudo que é jeito de zebra, de encrenca, de perrengue, né? E para o amigo contador, para o colega contador que pode ser que esteja trabalhando aqui agora, em meu WhatsApp aqui, o grupo lá da empresa do Imposto de Renda está bombando aqui. É claro que a gente fala aqui que não entrega, não faz isso, não faz aquilo, mas a verdade é que a gente é também sufocado por prazos do governo, cliente enchendo o saco, não é porque estamos em época de imposto de renda que não tem que apurar DASP, não tem que fazer folha de pagamento, não tira o olho do outro trabalho. Por tinha obrigação acessória, por tinha tudo igual. É por isso que a batata frita rola de noite, né? Não é verdade? Mas acompanhe aqui o podcast do Contadores S.A., tem profissionais muito legais. Acompanhe as páginas dos parceiros da Contadores S.A., siga lá a minha página também para você ver estratégias. Às vezes a minha estratégia não é tão legal, mas você pode descobrir uma estratégia lá do Ronaldo, do Felipe, de alguém lá do Contadores S.A. que vai mostrar para você que é possível sim fazer muita grana com imposto de renda e conseguir muitos novos negócios com imposto de renda. Então, prazer estar aqui com vocês. Eu sou muito bacana mesmo. Até o próximo. Maravilha. Gente, eu agradeço aqui em nome da Contadores S.A. a presença dos meus parceiros. Lucas está de combinado. Espero que o Lucas vai vir mais vezes aqui. Vamos falar sobre vários assuntos. O Leãozinho não, porque é só ano que vem. Então deixa ele de fora. Tá? Foi bom estar com vocês e até o próximo podcast. Um forte abraço e até lá. Valeu!